Queria que você pensasse rapidamente como você chegou aqui hoje. Eu gostaria que você pensasse rapidamente como você está. Porque a forma que estamos condiciona um pouco do nosso culto. Deus não muda, a gente muda. Deus, ele não se altera. Deus, ele não é mutável. Mas o nosso dia é. E talvez você chegou aqui de diversas formas. Talvez você chegou aqui e o seu dia foi muito bom. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pelas suas conquistas. Graças a Deus por um dia bom, por um dia tranquilo, por um dia em paz. Talvez você chegou aqui e seu dia foi um pouco complicado. Talvez você chegou aqui e você teve certas dificuldades no dia de hoje. Talvez você chegou aqui e você teve certas discussões, certos momentos difíceis no seu dia de hoje. Mas mesmo assim, glória a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E talvez você tenha chegado aqui e atrás de você tinha uma grande nuvem preta, uma grande nuvem escura, que indicava que tempestades estão a caminho. Talvez você chegou aqui com alguma notícia que te preocupou. Talvez logo antes do culto você teve alguma conversa com alguém que, sabe, segunda-feira aconteceu isso, logo ontem aconteceu isso. Estava tudo tranquilo. De repente o céu fechou. E uma grande tempestade veio aqui em Campinas. Não sei onde você estava esse horário. Eu não sei onde você estava. Mas parecia que o mundo ia acabar. E eu ainda moro, eu moro em prédio. E meu apartamento é no 15º andar. Parece que eu estou envolto na nuvem. E dependendo do dia não é nuvem de glória, é nuvem de morte. Parece que meu apartamento vai cair junto. Talvez você chegou assim aqui, com uma grande nuvem de tempestade vindo atrás de você. Com uma grande nuvem de tempestade, ou pior, você já entrou na nuvem, você já está no meio da tempestade e você está aqui com medo do teu barquinho afundar. Mas eu estou aqui hoje para falar uma coisa: Ele é Senhor. Ele é o Senhor das tempestades. Ele é o Senhor dos dias difíceis. Inclusive nos dias difíceis, muito mais nos dias difíceis, Ele é Senhor. Então vira para quem está perto de você, porque você também não sabe como essa pessoa chegou aqui, e lembra ela disso, fala: Ele é Senhor das tempestades da tua vida. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 35. E deixe ela aberta, a gente vai usar só essa história, uma história maravilhosa, contada no Evangelho de Marcos. Então, deixe a sua Bíblia aberta, porque a gente vai voltar várias vezes nesses versículos. Vamos lembrar várias vezes o que a Bíblia nos conta através dessa história. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 35. Jesus já era muito conhecido. Jesus estava na região do Mar da Galileia e muitas multidões o acompanhavam. Então Jesus já era uma pessoa muito conhecida na região pelo que ele fazia, pelos grandes atos, pelos grandes milagres que ele operava. Mas as pessoas ainda não tinham entendido plenamente quem ele era. Até então chamavam Jesus de profeta, chamavam Jesus de operador de milagres, chamavam Jesus de curandeiro, aquele que cura. Mas ainda não tinham entendido que Jesus era algo acima dessas coisas. Ainda não tinham entendido que Cristo era algo acima de tudo isso. E é isso que nós vamos ver nesse texto. Marcos capítulo 4, versículo 35. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Muito bem. Quem deu a ordem? Quem teve a ideia? Quem estava no comando? Marca isso. Com ele a bordo, ele quem? Boa. Também é bom ficar repetindo o nome de Jesus. Não faz mal não, fica tranquilo. Partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Jesus estava tentando se afastar um pouco da multidão. Mesmo assim a multidão não deixava. Ela corria atrás de Jesus, embora outros barcos o seguissem. Então, rapidinho, o Mar da Galileia é um lago gigantesco. Mas por mais que ele seja muito grande, você consegue ver as bordas desse lago. Ele é muito grande, fisicamente
extremamente largo, mas você consegue saber para onde você está indo visualmente. Então você pensa, um dia bonitinho, um barquinho, esse barco, você pensa que era uma grande caravela portuguesa, mas não era. Era um barco de mais ou menos 3 por 12 metros. Um barco simples para pescaria em lago. Jesus estava num barco desse. E atrás dele, uma série de outros barcos o seguiam. Conseguiu ver mais ou menos a situação? Um lago, você consegue imaginar um lago? Jesus no barquinho, Jesus fica cansado e faz o quê? Dorme tranquilamente com a sua cabeça num travesseirinho. Logo, versículo 37, logo uma forte tempestade se levantou. A gente não sabe quanto tempo depois, mas que eles estavam longe da terra, eles estavam. Não dava mais para voltar. As ondas arrebentavam sobre o barco, porque a tempestade ela não vem apenas com chuva, ela vem com vento. E aquele vento agita as águas daquele lago e fazem com que as ondas comecem a entrar aonde não deveria entrar água, que é dentro do barco, que começou a se encher de água. Jesus, porém, dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Ele estava tranquilo. Guarda isso. Jesus estava tranquilo, ele sabia o que ia acontecer. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa. Vocês lembram como que eu gosto de fazer, né? Vocês lembram? Claro que vocês lembram. Eu sou teatral. Você não entendeu ainda o desespero do discípulo. Você tem que fazer o desespero junto comigo. Então, fecha os olhos aí. Imagina, vento, ó. Coisas terríveis. Aí você clama para o mestre. No 3 a gente clama para o mestre. Diz, mas você tem que ser desesperado. Mulher, finge que você viu uma barata. Pronto. Você vai ser o mais desesperado que você pode ser na sua vida. No 3 a gente clama para Jesus. 1, 2, 3. Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa. Com esse grito leve, Jesus despertou. Ele não tinha despertado ainda com os fortes ventos, nem com a água que já possivelmente batia em suas vestes, já umedecia as suas vestes. Mas quando os discípulos o chamaram, Jesus despertou. Repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. E uma coisa que você sabe: quem tem autoridade não precisa gritar. Quando tua mãe ou teu pai te dava uma bronca, ele não precisava falar alto, não. Ele só olhava. E você falava: desculpa, opa, fui moleque. Meu sogro, acho que ele nem está aqui hoje, então eu vou contar. Meu sogro, ele é um baiano que não é baiano, mas ele tem jeito de baiano, fala igual baiano, cheira baiano, veste baiano. Então deve ser baiano. E ele é aquele baiano da peixeira. Tanto é que a primeira vez que eu conheci ele, primeira vez, gente, me apresentando como namorado da filha dele, ele me aparece com uma peixeira. Mas isso não é o ponto. Quando a Lisa era menor, ele nem precisava falar. Ele só olhava. E ela sabia que estava fazendo coisa errada. Então a gente pensa que Jesus gritou para o vento ouvir. Gritou nada. Ele simplesmente declarou: silêncio. Todo mundo, aquiete-se. Você está imaginando essa autoridade de Jesus? Ele não precisava ficar gritando igual os discípulos. Por isso que eu não vou fazer você gritar: silêncio, aquiete-se. Porque Jesus não gritou isso. Ele declarou. Ele simplesmente tem autoridade para falar. Os discípulos estavam desesperados, amém? Mas Jesus não. E Jesus simplesmente fala. Ele repreendeu o vento. Assim como alguém que tem autoridade repreende seu filho: silêncio, aquiete-se. Silêncio, fica quieto. De repente, da mesma forma que aquela tempestade se levanta, o vento parou. E no meio de uma tempestade surgiu uma grande calmaria.
Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, eles ainda estavam apavorados, gente. Eles ainda não tinham entendido. Os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Então vira para quem está perto de você e pergunta: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem que apenas com uma palavra muda toda uma realidade? Esse homem é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Senhor das tempestades, o Senhor Jesus Cristo. É Ele. Quem é Ele? É esse que com uma palavra muda. Por que os discípulos foram para esse lugar? Quem que mandou eles irem para lá? Jesus. Que você fica pensando, esses discípulos se meteram numa tempestade. Mentira, Jesus mandou eles irem para lá. Jesus falou lá no comecinho do texto: vamos atravessar para o outro lado do mar. Jesus deu a ordem, Jesus deu a direção. É para lá que a gente tem que ir. E quando a gente segue a Jesus, a gente pensa que o mar vai estar calmo o tempo todo. E é mentira. Quando a gente segue a Jesus, quando estamos vivendo uma vida todos os dias com Jesus, assim como você foi para o seu trabalho hoje com Jesus, amém? Você tomou o seu café da manhã com a tua família, você que consegue fazer isso, você fez isso com Jesus, amém? Eu espero que antes de almoçar, você tenha orado para que Jesus estivesse naquele ambiente abençoando o alimento, amém? Você está num culto onde Jesus é o centro, amém? Então, quando estamos caminhando dia a dia com Jesus, vai acontecer da gente se meter em tempestade. No nosso dia a dia, no nosso caminhar com Jesus, é normal nos vermos cercados por ventos fortes, por ondas violentas, por ondas que começam a fazer o barco se encher de água. E barco cheio de água quer dizer que ele vai fazer o quê? Afundar. E aí você começa a se desesperar. Às vezes seguir a Jesus vai te levar para situações desafiadoras, desesperadoras, na qual você vai olhar em volta. E humanamente falando, naturalmente falando, você vai pensar: o barco está afundando. O barco vai para o fundo do mar. Não tem mais jeito, não tem mais saída. Se eu tentar nadar, eu morro. Se eu tentar ficar no barco, eu morro. Se eu for para qualquer lugar, eu morro. E aí você começa a se desesperar, porque você fala: mas eu estava seguindo Jesus. Eu segui Ele até aqui. Foi Ele que mandou eu estar aqui. E você começa a se esquecer do fundamental. Você começa a esquecer de quem está com você. E você esquece de olhar para Ele. Então a primeira coisa que você precisa entender e precisa lembrar, quando as tempestades começarem a afundar o teu barco, é que Jesus está no seu barco. Porque é natural a gente esquecer. Jesus estava dormindo, gente. Ele não estava participando da discussão. E gente, os discípulos era um bando de adolescentes. Nessa época, não tinham nem 21 anos. Era um bando de jovem adolescente. E eu vi o quão desesperados os adolescentes ficam agora no face a face adolescente. Porque no almoço, logo antes do almoço de domingo, o pastor Renato falou assim: podem conversar à vontade agora. As meninas nem sabiam por onde começar. Elas se desesperaram por poder falar. De tão desesperadas que elas ficaram, elas não sabiam por onde começar a história. Os meninos ficaram mais de boa. Quando o pastor Renato falou: pode falar, um virou para o outro e falou: de boa, beleza então. As meninas começaram a se desesperar. Agora imagina aqueles homens, aqueles meninos, aqueles discípulos que ainda estavam aprendendo, dentro do barco discutindo. Pedro já tinha falado: eu vou pular e vou arrastar esse barco na marra. João tinha falado: você está louco, você vai morrer. Judas falava: eu vou perder todo o meu dinheiro. Cada um começou a se desesperar com aquilo que pensava que tinha valor.
Cada um começou a lembrar daquilo que pensou que era importante, mas todos eles esqueceram do principal. Jesus estava no barco com eles. E a gente faz a mesma coisa. Lá na tua empresa, quando começa a pegar fogo, você pensa: meu Deus, meus colegas de trabalho estão fazendo tudo errado. Ou você que é chefe, você que é patrão, meus funcionários estão afundando o barco. Ou eu, como chefe, estou afundando o barco também, está tudo afundando. E você começa a olhar para tudo, você começa a olhar para o tarifaço do Trump, e você começa a olhar para a cotação do dólar, você começa a olhar para estratégias financeiras, mas você esquece de lembrar que Jesus está no mesmo barco que você. Lá na sua família, quando as coisas começam a ficar complicadas, quando o teu casamento começa a ficar complicado, quando você começa a ter discussões difíceis, você olha para tudo, você fala: não, vamos se aconselhar com o pastor, vamos fazer um tratamento psicológico em família, vamos fazer alguma coisa, mas você esquece da única coisa que vai resolver tudo. Ele está no barco com você. Ele está no barco com você. E isso é natural. Essa forte tempestade se levanta, lá no versículo 37. Aparentemente estava tudo bem. Aparentemente estava tudo normal. Mas logo uma forte tempestade se levantou. E as ondas que vinham arrebentavam por cima do barco. Irmão, deve ser desesperador. Deve ser desesperador. Fora raio, trovão, o barco estava afundando. E eles preferiam olhar para cima, para o problema. Eles preferiam olhar para as nuvens cinzentas de tempestade do que para o solucionador que estava com eles. Jesus ainda estava atrás do barco. A Bíblia dá esse detalhe: Jesus estava atrás. Imagina todos os discípulos olhando para frente, e um cutucando o outro falando: a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer. Todos olhando para a tempestade, mas nenhum deles olhando para Jesus. Nenhum deles olhando para aquele que traz a solução. Nenhum olhando para aquele que é o Senhor daquilo tudo, que tem poder sobre aquilo tudo. Todos eles estavam olhando para o problema. E nós naturalmente queremos olhar para o problema. Irmão, o problema vai estar lá. Amém? Você entendeu que o problema vai estar lá. Se ele não está ainda, ele vai estar. Desculpa te dar essa notícia. Mas se você está sem nenhum problema nenhum na tua vida agora, ora por mim que eu estou com vários. Mas se por acaso você fala assim: não, agora está tudo uma calmaria. Calma, que uma hora a tempestade vai chegar. E uma hora você vai querer focar só nas ondas que querem te afogar. Dá para cantar esse hino hoje, né? Das dumas se revoltam. Dava para cantar, mas não. Os jovens não vão nem lembrar essa. As ondas atendem ao meu chamar, sossegai, seja um encapelado. Mas não sou o pastor Danilo, não vou terminar. Pregue a palavra. Não é que eu estou falando tanto disso que eu lembrei da música na hora. Uma coisa que você precisa lembrar é que se Jesus te colocou ali, se você chegou até esse ponto, porque você está seguindo a Jesus, quer dizer que Jesus vai te tirar dessa também. Marque isso na sua mente, marque isso no seu coração, porque é natural esquecermos disso na hora que o barco começa a encher de água. É natural a gente esquecer disso na hora que o barco começa a transbordar. Meu Deus, Jesus me abandonou. E ele está dormindo junto com você. Ele está ali, é só você olhar para trás. É só você olhar para o lado. É só você parar de olhar para a tempestade. Então qual é a primeira coisa que você precisa lembrar sobre o Senhor da tempestade? Ele está no barco. Não importa o tamanho da tempestade. Se você está ali, porque Jesus te mandou estar ali, é porque Ele estará com você. E Jesus sabe que a tempestade passa. Por isso Ele dorme. Jesus não estava preocupado com a tempestade. Ele sabia que eles não morreriam. Jesus tinha plena certeza que eles não morreriam, porque Jesus é o Senhor da tempestade. Quando Ele fala,
ela obedece. Os discípulos não sabiam isso. Então o que acontece? Versículo 38, volta aí para a sua Bíblia. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. E os discípulos o acordaram clamando. Vamos clamar mais uma vez para o mestre? Da mesma forma que os discípulos fizeram? Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa. Jesus se importava? Claro. Claro que sim. Claro que sim. Para de pensar que Jesus não se importa. Jesus está com você o tempo todo. Jesus está te observando, te cuidando, zelando pela tua vida o tempo todo. Você acha que Ele não se importa? Se Jesus está dormindo, é porque tudo vai muito bem. Aqui Jesus estava dormindo porque Ele era homem assim como eu. Não tinha sido glorificado, Ele só ficava cansado. Hoje, Jesus não dorme, não descansa. Ele trabalha assim como o Pai trabalha o tempo todo. Fica tranquilo que Jesus não está dormindo. Aqui Ele só estava dormindo porque Ele estava sentindo o mesmo cansaço que você está sentindo agora. 8h30, 9 horas da noite, depois de trabalhar o dia inteiro. Então Jesus sentia esse cansaço. Jesus despertou e repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. Você pode fazer silêncio, aquiete-se junto comigo? Levanta a mãozinha assim, ó. Levanta a mãozinha, levanta a mãozinha. Igual um pai falando para o filho ficar quieto. Você vai falar assim, ó: silêncio, aquiete-se. Mas você ainda falou muito alto. Jesus falou mais tranquilo que isso. Levanta a mãozinha assim. O que Jesus disse? Silêncio, aquiete-se. E o mar ouviu. A tempestade ouviu. Não é porque ele falou baixo que a tempestade não ouviu, não. Assim como o pai da Lisa olhando para ela do outro lado da sala, só o olhar, só a intenção de Jesus já fez o mar perceber que ele precisava ficar quieto. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? A segunda coisa é que quando você perceber que ele está no barco, faça como os discípulos: clame pelo Senhor. Clame pelo Senhor. Pare de tentar clamar para aqueles que não têm poder. Para de buscar soluções que não vão solucionar nada. Pare de ir atrás de pessoas que não têm poder sobre as tempestades, não têm poder sobre o mar, não têm poder sobre o universo financeiro, não têm poder sobre a família, não têm poder sobre a saúde, não têm poder sobre o coração do homem. Clame para aquele que é todas as coisas, que fez, que criou do zero, do nada, com a sua palavra, criou todas as coisas. Quando a tempestade estiver chegando, clame: Jesus, por favor, vem aqui comigo. Jesus, mestre, eu acho que eu vou morrer, mas com o Senhor eu sei que eu não vou. Jesus sabia que aquela tempestade não tinha poder sobre ele. Aquela tempestade tinha poder sobre os discípulos, amém? As situações da vida têm poder sobre você, amém? Mas Jesus tem mais poder que elas. E eu estou com Jesus. Jesus está comigo. Então quer dizer que eu estou protegido por Ele. Minha proteção não é mais minha força. Minha proteção não é mais minha capacidade, gente. Minha proteção não é... Eu falava recentemente com uma pessoa que tem empresa. Uma empresa pequena, poucos funcionários. Mas é uma empreendedora aqui da igreja. E ela falou assim: Dani, eu estava com medo de tomar um passo. Eu estava com medo de tomar um passo. Porque eu tinha um funcionário lá na minha empresa que ele era muito pivotal, ele era muito importante. Ele sabia muita coisa e ele me ajudava com muita coisa. E eu estava com medo, ele já estava quase pedindo as contas, eu estava com medo de liberar ele, porque eu tinha medo do que ia acontecer. E ela não tem uma empresa tão grande assim, essa pessoa não tem uma empresa tão grande a ponto de ter vários funcionários que fazem a mesma coisa. Não. Aí ela falou assim: Dani, eu estava almoçando e eu ouvi claramente o Senhor falando:
dá as contas para essa pessoa. Desliga ela hoje. Como assim, Deus? Desliga ela hoje. Ela foi lá e desligou e pensou, pronto, acabou. Não tem mais quem faça o que eu preciso que faça. Na mesma semana, ela conheceu uma pessoa, que conhecia um negócio, que falou com ela. E falou assim, ô fulana, tem uma oportunidade de emprego para mim aí na sua empresa? Ela falou, tem. Porque eu fiz um curso direto com o pessoal que produz essas máquinas que você opera, lá na Coreia. E eu queria trabalhar para você. Ela falou assim, Dani, eu descobri que as máquinas que eu tinha faziam bem mais do que eu pensei que elas faziam. E aquela outra pessoa que trabalhava para mim, ficava fazendo só o básico. Essa outra veio e minha empresa começou a fazer mais coisa ainda, de uma semana para outra. Então não é a força dela. Entende que não é a sua força. Entende que não é a sua capacidade, porque a nossa capacidade não nos leva muito longe. Ela nos leva no limite. Deus quer te levar depois do limite. Deus quer te levar depois do impossível. Deus quer te levar além disso tudo. Comece a clamar pelo Senhor das tempestades, porque Ele sabe que Ele precisa que você saiba que quando Ele está com você, essa tempestade não tem poder para te matar. Essa tempestade não tem poder para afundar o teu barco. Os discípulos não viam isso. Por quê? Porque não tinham fé. A primeira coisa que a tempestade faz é fazer você esquecer da tua fé. A primeira coisa que a tempestade faz, a primeira coisa que os tempos difíceis fazem, é fazer você duvidar da tua fé. É fazer você duvidar do teu Senhor. É fazer você pensar, será que Ele vai fazer mesmo? Será que Ele tem todo esse poder mesmo? E aí você fica com medo. Por quê? Porque você vê aquela tempestade, aquelas nuvens enegrecidas vindo sobre você, as ondas batendo no teu barco, o teu barco começando a perder a flutuabilidade, e você pensa, não vai dar certo. Mas a partir do momento que você para de depender do teu vai dar certo ou não, e entrega na mão de Jesus, Ele fala ao teu favor. O Senhor fala ao teu favor. O Senhor despertou e na mesma hora percebeu o que estava acontecendo e repreendeu o vento. Com tranquilidade, com calma. Mas quantas vezes você fica com medo por conta da tua falta de fé? Quantas vezes você deixa as tempestades tomarem conta do teu coração? Quantas vezes você deixa os tempos difíceis tomarem conta do teu coração, porque você está com a tua fé capenga? Porque você pensa, eu acho que Jesus não vai fazer. Eu acho que Jesus não está no barco. Eu acho que Jesus não está comigo. E aí você nem clama mais. Você deixa de clamar, você deixa de orar, você deixa de buscar em Deus. Pastor Rafael já falou isso várias vezes. Ele falou assim, tem pessoas que procuram atendimento com os pastores. Um casal, por exemplo, vamos pensar um casal que está tendo conflitos, e eles querem muito atender com o pastor. E às vezes eles esperam 1, 2, 3, 4 semanas para ir ter esse atendimento com o pastor. E a primeira coisa que o pastor pergunta é, você já orou sobre isso? E pasmem, eu não posso dizer todas, mas a grande maioria, não, eu vim direto falar com o senhor. Esquecemos de clamar, esquecemos de colocar na mão de Deus, e queremos que o pastor resolva, queremos que o presidente resolva, queremos que o psicólogo resolva. Não, irmãos, claro, o pastor pode ajudar, o presidente, se ele quiser, ele ajuda, se ele quiser, ele atrapalha. O psicólogo, se ele quiser, ele ajuda, se ele quiser, atrapalha. Agora, o meu Jesus, quando eu levanto as minhas mãos e clamo, mestre, eu acho que eu vou morrer, Ele vai junto comigo e fala, calma, fica todo mundo quieto. É tempo de grande calmaria na tua vida.
E aí os discípulos percebem algo maravilhoso e ficam inclusive muito confusos, porque eles falam, volta aí para a tua Bíblia no versículo 41. Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Você pode ler esse versículo inteiro desde o começo junto comigo? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: o Senhor da tempestade é aquele que a palavra dele tem poder. É diferente de mim. Se eu por acaso quiser que a luz apague, então, estou aqui, queria um blackout. Eu não consigo declarar, apague luz. Não consigo. O Michael, ele tem que querer apagar a luz para mim. Está ali, não precisa apagar não. Eu sei que você está pronto para apagar, mas não precisa. Que eu vi a carinha dele, ele falou, eu vou apagar, hein, pastor, vou apagar. Inclusive eu fiquei com medo de ele apagar na primeira e acabar com o meu exemplo. Mas alguém tem que fazer alguma coisa. Então, se eu quero que meu carro ande, eu preciso ligar o carro. Se eu quero que uma luz acenda, eu preciso ligar a luz. Com Deus é diferente. Quando Deus fala, automaticamente acontece. Então ele não falou assim, vento, mar, aquietem-se. E aí ele foi e aquietou o mar e colocou as ondas no lugar. Não, não, a palavra de Deus. A palavra do Senhor, quando é proferida de sua boca, automaticamente as coisas acontecem. Isso é uma coisa que mais ninguém tem, tá, gente? Isso é algo que nem anjos, nem demônios, nem ser humano, nem forças, ninguém tem esse poder. Todos precisam tentar fazer. Mas quando o meu Senhor fala que há tempo de calmaria, a calmaria começa na hora. Quando o meu Senhor fala que é tempo de cura, a cura acontece na hora. Quando o meu Senhor fala que é tempo de paz, a paz vem. O Senhor é aquele que sua palavra tem poder. E quando Jesus falar, você irá reconhecer a sua autoridade. Nós já sabemos quem Cristo é. Os discípulos ainda não tinham compreendido plenamente. Mas quando Ele falou, quando Ele simplesmente falou, os discípulos começaram a reconhecer a sua autoridade. Os discípulos começaram a compreender a sua autoridade. E não apenas os discípulos, tinha mais barco junto, gente. Lembra que tinha mais barco junto? Lá no começo dessa história, lá no primeiro versículo, Jesus partiu para o outro lado do mar e outros barcos o seguiam. Quer dizer que todos esses barcos estavam na mesma tempestade. Todos esses outros barcos que tinham saído junto com Jesus estavam na mesma tempestade. Mas quando Jesus falou, todos eles puderam ver que a palavra de Deus tem poder. Não foi só os discípulos, foram todos que estavam lá. Eles viram que Jesus é muito mais do que alguém que simplesmente opera uma cura. É muito mais do que alguém que simplesmente sabe fazer coisas maravilhosas. Ele simplesmente fala e a doença some. Ele simplesmente fala e as coisas acontecem. Eles descobriram que a palavra de Deus tem poder. O que Jesus fez? De simplesmente levantar e falar. Fez os discípulos, levou os discípulos a perceberem o seu poder. O que Jesus fará na sua vida irá te ajudar a perceber que não há o que temer, não tem com o que se preocupar, basta uma palavra do Senhor e tudo pode mudar. É isso que Ele irá fazer. O que Jesus fará na sua vida vai mostrar quem Ele é, mas Ele não vai mostrar quem Ele é apenas para você, Ele vai mostrar para todos os barcos que estão juntos. Quando Jesus falar sobre a sua vida, então, se você está aqui e a tempestade é lá na tua casa, tem gente que vem para a igreja para fugir da tempestade do lar. Tem gente que vem para a igreja para fugir da tempestade que passa em casa. Já ouvi muito isso de adolescente também. Falar, pastor, eu venho nos 2 cultos porque meus pais só brigam.
Então eu prefiro estar aqui com os meus amigos, prefiro estar aqui louvando, não sei o quê, do que ficar lá em casa. Talvez o seu problema seja lá no seu trabalho, talvez o seu problema seja no teu próprio coração, e as pessoas percebem que você não é mais o mesmo. Mas quando Jesus falar sobre você, todas essas pessoas, não só você não, mas toda a sua casa perceberá que Ele é Senhor. Quando Jesus falar sobre a sua vida, não apenas você, mas todo o seu trabalho perceberá que Ele é Senhor. Quando Jesus falar sobre você, não é só você não, mas todos os seus amigos que veem que o teu coração está machucado, verão que Ele tem poder para ir além do impossível, para ir além dos limites. Ele traz à realidade aquilo que não existe, Ele faz aquilo que ser humano nenhum pode fazer. Jesus está pronto para declarar palavras sobre a tua vida. Esse é o Senhor da tempestade. O barco, nesse momento, por isso que eu perguntei, eu comecei esse momento perguntando como você chegou aqui. Eu comecei esse momento questionando como você chegou até aqui. Porque o seu barco, ele pode estar se enchendo de água agora. O seu barco, ele pode estar, você pode ter vindo para cá e o teu barco está nas últimas. Falta bem pouquinho, mais uma onda afunda. Mas eu estou aqui para te dizer que você não precisa ter medo, porque esse barco não vai afundar. Jesus Cristo está com você no barco. E Ele declara sobre a tempestade: silêncio, aquiete-se. E o vento para, o mar fica quieto, e de repente houve grande calmaria. Jesus está instaurando um tempo da paz